Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos gravando esse vídeo para vocês, antecipando um pouquinho o nosso encontro desse próximo domingo. Com a graça de Deus, estaremos reunidos em oração e esse vídeo, ele tem a pretensão de ser para nós apenas um guia, né? Nós precisamos focar naquilo que a gente está buscando. E aqui me lembro do que nos diz no Evangelho de São Lucas, quando Jesus vai passando por Jericó e Zaqueu. Essa história é muito conhecida nossa, a gente já escutou muitas vezes esse evangelho. Zaqueu quer ver Jesus. A gente não pode dizer quais são os motivos de Zaqueu. A gente pode até imaginar. Mas Zaqueu quer ver Jesus. E Jesus está passando no meio da multidão. Zaqueu sobe numa árvore e de lá fica observando. Mas aqui está a grande surpresa. Não foi Zaqueu que viu Jesus, mas foi Jesus que viu Zaqueu. Quando Jesus chega embaixo da árvore e diz a Zaqueu: desce daí, eu vou ficar na tua casa hoje. O que era para Zaqueu apenas uma curiosidade, um momento de descobrir, de ver, de confirmar aquilo que ele tinha com certeza ouvido, né, de tantas pessoas, agora Jesus vai até ele. E é interessante que Jesus vai para a casa dele. A casa aqui tem esse sentido profundo de intimidade. Não foi simplesmente na árvore ou no meio da rua. Não foi um oi que Jesus deu a Zaqueu, mas foi um encontro. Zaqueu, que queria apenas ver, teve mais do que a visão, teve mais do que um oi de Jesus. Zaqueu teve a visita do Senhor. E essa visita transformou a vida dele. Porque Jesus diz que a salvação entrou na vida de Zaqueu. Por isso, meu irmão, minha irmã, se encontrar com Jesus é se deixar encontrar por Jesus. Quem toma atitude primeira sempre é Deus. Nós nos planejamos, nós podemos até desejar, mas quem se direciona para nós é Jesus. O Salmo 62, em algumas Bíblias também vai estar como 63, fala da sede de Deus. Desde amanhã estou preparando, estou ansioso como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo. Quer dizer, o salmista vai cantando aquela sede que também teve o Zaqueu e que eu e você precisa ter. Uma sede que nasce da saudade de Deus. É a saudade de Deus que deve fazer com que a gente queira encontrá-lo. A gente queira buscá-lo. São João da Cruz tem um poema muito lindo em que ele fala que ele está buscando o amado. Está buscando com toda a força. Ele quer encontrar o amado. Então, aquela pessoa, que, como se fosse o Cântico dos Cânticos também, aquela mulher ali que representa, na verdade, a alma, quer encontrar. Então sai perguntando: onde está o meu amado? Eu quero me encontrar com ele. A oração, meu irmão, minha irmã, é um encontro com Deus. Não é um oi que a gente dá a Deus. Na nossa vida, na nossa correria, no dia a dia que a gente tem, nós chamamos de oração aquilo que a gente faz. Não podemos dizer que não é. Né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um se benzer antes de levantar e de sair de casa. Tudo isso é oração. Mas esta oração é um oi para Deus.
A oração, para ser oração, é um encontro. E o encontro não dá para a gente fazer de qualquer jeito. Muitas vezes a gente passa perto de um amigo com o desejo de falar um pouco mais. Não sei se isso acontece com você, comigo sempre acontece. A gente olha para a pessoa e diz assim, estou precisando conversar algo mais profundo contigo, mas agora não dá. Então a gente só dá um oi e passa. Mas quando a gente tem a oportunidade, a gente se encontra. E é nesse encontro que aquilo que estava guardado para ser dito, para ser conversado, é dito e é conversado. O mesmo acontece na oração. Tem o oi que a gente dá para Deus, mas com o desejo de um encontro. Senhor, agora eu só estou te dizendo oi, mas daqui a pouco, mais tarde, nós vamos ter um encontro. Isto é oração diária. É quando você prepara o encontro. Quando você antecipa o encontro. Sabe-se lá o que passou na cabeça de Zaqueu quando ouviu dizer que Jesus iria passar em Jericó? Porque é interessante que o povo sabia, o povo esperava, né? Jesus passar. Olha, Jesus vai passar aqui em Jericó. Com certeza deveria ser uma agonia na cidade. Então ele escuta e começa então a dizer, o que é que eu vou fazer? Onde eu vou ficar? Para ver. Isso deve acontecer conosco. E ele fazia isso antes de se converter. Isso deve acontecer conosco para rezar. A gente precisa antecipar. Santo Inácio de Loyola nos ensina, por meio de um livrinho que ele escreveu, que na verdade são os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. São orações, encontros com Deus. E Santo Inácio diz que se nós vamos rezar de manhã, nós precisamos preparar o encontro à noite. A gente tem que ter uma preparação remota, onde a gente antecipa o que vai dizer a Deus. Onde a gente escolhe o texto que nós vamos rezar. Por exemplo, se você vai rezar às 5 horas da manhã, 6 horas, não sei qual horário que você reza, à noite você escolhe um pequeno trecho da palavra de Deus. Não pode ser um evangelho muito grande, uma passagem muito extensa. Não se trata aqui da leitura da Bíblia, mas da oração com a palavra. Então, o melhor mesmo é um versículo ou 2. E a gente antecipa isso na noite anterior com a expectativa. E Santo Inácio chega a dizer para nós que a primeira coisa a ser pensada na hora que a gente acordar, próximo já à oração, é o texto que a gente leu de noite como preparação. Ler o texto, sentir o texto. A hora que a gente acorda, a gente lembra, agora o encontro começa. Estou indo para o encontro com o Senhor. E ali você não vai perder o foco. Na sua preparação, na sua higiene, você está com o foco no encontro que vai ter com Deus. Porque você não vai encontrar uma coisa. Você vai encontrar uma pessoa. Nesse caso, não só uma, né? Como as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então, como é que a gente faz com uma pessoa? Como é que a gente faz com um amigo? A gente não chega de qualquer jeito. Não marca um horário e não aparece. Né? Muitas vezes pode acontecer um imprevisto, mas se a gente tem um horário com Deus, a gente precisa entender de que a parte dele de esperar, ele está fazendo. Então, meu irmão, minha irmã, o que é que a gente pretende apenas com esse vídeo rápido? É te lembrar desses passos que são necessários dar para a oração. Não se trata de uma formação. Nós não estamos aqui trabalhando como rezar ou a forma certa. Existem muitos tipos de oração. A oração, por exemplo, vocal,
É a oração que a gente faz todo dia, com a oração do terço, Pai Nosso, Ave Maria, eu creio. São orações vocais que a gente faz. São os dois os principais tipos de oração. Tem muitos outros, segundo os santos da igreja. Mas a oração vocal é essa comum que a gente faz. Essa oração vocal, a oração do rosário, a oração do terço, a igreja com sua sabedoria colocou para esta oração vocal também a meditação. É por isso que quando a gente reza os mistérios do terço, a gente deve também meditar os mistérios do terço. Não é só dizer, primeiro mistério, o anjo anunciou a Maria. Não. É preciso que eu entenda, rezando, que eu saboreie. Santo Inácio usa essa palavra saborear. Ele chega a nos dizer o seguinte, que é muito mais importante do que saber, é saborear e sentir internamente. Mais importante do que saber é saborear internamente. Apesar de que a palavra saber também vem de sabor, vem de sentir o gosto. E na oração do terço, a gente precisa sentir o gosto daquele, sabe, daquele mistério que a gente está rezando. A gente precisa sentir o sabor quando Nossa Senhora diz assim, que seja feita conforme a tua palavra. E nas 10 Ave-Marias que nós vamos rezar, a gente precisa estar com um olhar nessa palavra, por exemplo, de Nossa Senhora. Eu também sou capaz de dizer sim, como disse Maria? Ou se a gente pega um outro mistério do texto, como a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. O que é que significa isso para a minha vida? Nas 10 Ave-Marias que vou rezar, no Pai Nosso e as 10 Ave-Marias, eu preciso pedir a Deus a graça de também ser encontrado, ser visitado por Jesus e por Maria. Então, só estou dando um exemplo aqui da oração vocal, que pode ser também uma oração contemplativa. Mas a outra oração dentro da igreja, que nos é incentivada e pedida, é esta oração de recolhimento com a meditação. Tem a oração exclusiva de recolhimento, nós não estamos falando dessa, mas eu estou falando de um retiro, de um dia de espiritualidade, de um momento em que a gente se recolhe para rezar. Rezar o quê? Meditar algumas verdades da nossa fé. A meditação pode ser feita todos os dias. A igreja nos aconselha, por meio do Espírito Santo, que usa dos santos, que usa dos papas para nos falar sobre oração, sobre vida com Deus, que a gente deve ter pelo menos um quarto de hora de meditação. No português antigo, para a gente compreender, 15 minutos. 15 minutos de oração meditativa, onde eu vou me colocar na presença de Deus, vou me deixar ser conduzido por Ele em uma verdade de fé. Por exemplo, eu vou meditar sobre a paixão de Cristo. Santo Inácio diz que a gente precisa saborear esta paixão, acompanhar, se colocar no lugar, ouvir, se for possível, tentar imaginar aquele momento de Jesus caminhando, carregando com a cruz, e se questionar o que isso significa para mim, o que isso muda na minha vida, que resultado vai ter isso se eu imitar também Jesus como ele fez. Então a meditação que nós fazemos nos encontros da Escola de Maria, nos encontros do Grupo Auxílio dos Cristãos, é a meditação que a igreja nos pede, né? Quando o catecismo começa a falar sobre isso, já no número 27, o catecismo da igreja nos fala sobre a vida de oração. Então não é para a gente ficar só rezando sem fazer nada. Muitas pessoas criticam, pensam que vai viver só de oração. Não é isso. A oração é uma água que a gente bebe. É a fonte onde a gente bebe para ir para as nossas pastorais, ir para as nossas comunidades. Você sente vontade de rezar? Você vai para os encontros da pastoral,
a celebração, tudo que você participa na igreja, você serve no ministério, você consegue rezar nesses momentos? Ou você retoma depois aquela palavra que foi lida lá na celebração ou na missa, ou aquele encontro que a gente participou, o que foi que me tocou daquele encontro? Será que depois que a gente tem uma reunião, a gente consegue pegar o conteúdo desta reunião e meditar sobre ele e aprofundar o que foi dito, o que foi ensinado, o que foi passado para nós? Porque se a gente não consegue fazer isso, a gente acaba esquecendo, porque é apenas um mero conhecimento. É preciso que o conhecimento, claro, nós vamos precisar do conhecimento, mas esse conhecimento precisa se transformar em oração, precisa ser rezado, precisa ser vivido, experimentado. Então, a proposta de um dia de espiritualidade é um dia onde a gente, veja, estou falando, é um dia, não é um retiro espiritual. Não é um retiro espiritual, no mínimo, é de 3 dias. Esse é um mini retiro espiritual, um mini exercício. Se a gente pudesse ter um encontro de 8 dias, né, o retiro de Santo Inácio de Loyola inteiro é de 30 dias. Imagine você, quem de nós pode, né, somente pela graça de Deus, uma oportunidade dessa, de ter 30 dias de retiro espiritual. Nós, leigos, na nossa luta, na nossa lida, na nossa correria, podemos ter um dia de espiritualidade. Por isso, então, o nosso alerta para você: vá para um encontro. Queira fazer um encontro. Ali estava Jesus sentado no poço de Jacó. E a samaritana chega. Ela foi buscar água. Ela foi buscar uma água natural, uma água material, mas ela encontrou uma água espiritual. O que era apenas para ela uma rotina se transformou num encontro. Tá vendo? Não foi só um oi que ela deu a Jesus. Oi, boa tarde, vou pegar minha água aqui. Não. Aquilo se transformou num encontro que transformou a sua vida de tal maneira que hoje, mais de 2000 anos depois, nós relatamos o encontro de Jesus com a samaritana. E a água começou a jorrar do seu coração, a água viva, a água da graça. Então, meu irmão, minha irmã, queira de verdade participar desse encontro com muita vontade, com muito desejo. Vamos rezar juntos. Lá não tem um maior e um menor. O maior é Deus. E nós, irmãos e irmãs, estaremos rezando juntos. É um momento em que a gente se desconecta das coisas que a gente faz no dia a dia. De modo especial das redes sociais. A gente deixa um pouquinho, não vai desaparecer essas coisas se você parar um pouquinho, né? Então você vai parar um pouquinho isso para se conectar em oração. Fazer uma conexão com Deus. Num ambiente natural. Primeiramente, a gente se conecta com a natureza, a gente se conecta com Deus, consigo mesmo. Começa então a rezar as nossas próprias situações, aquilo que a gente tem vivido. Começa então a apresentar diante do Senhor, como fez Zaqueu, que na presença do Cristo disse: Senhor, se eu fiz mal a alguém, se eu enganei, se eu pequei, eu vou retribuir. Eu vou fazer a minha parte. Eu quero mudar de vida. Um encontro de espiritualidade não vai nos fazer um santo nem uma santa, mas vai nos mostrar um caminho possível de cumprir aquilo que o Senhor nos pede. De fazer uma experiência profunda de amor com Deus, com a sua misericórdia. Participe conosco, esteja pronto para rezar nesse dia. E eu deixo para você uma oração que você possa fazer, uma sugestão de oração. Rezar com a passagem de Zaqueu. Se não quiser pegar a passagem toda, apenas com a parte que mais te chamar a atenção dentro desse evangelho.
Ou rezar com o Salmo 62, sede de Deus. Não é? Ou então você pode pegar a passagem do semeador, o semeador que sai a semear, e rezar com essas palavras. É uma sugestão apenas. Como que? Como uma preparação, uma antecipação para o encontro com Deus. Ou procurar lembrar, talvez, dos encontros que você conhece que Jesus teve. Quantos encontros Jesus teve nos evangelhos? Eu trouxe aqui 2, né? Zaqueu e a samaritana. Mas quais foram os outros encontros de Jesus? Se colocar no lugar daquela pessoa que foi encontrada por Cristo. João e André, quando estavam seguindo Jesus, Jesus volta-se para eles e pergunta: o que estão procurando? E eles dizem que querem saber onde Jesus mora. E Jesus diz: vinde e vede. Ou seja, é muito mais do que um oi. É muito mais do que um acenar para Jesus. É necessário um encontro. E quando o encontro é bom com o Senhor, a gente passa de verdade a morar com Ele. E eu digo a você, todo encontro com Cristo é bom. Estejamos preparados para esse momento, então, desse próximo domingo, com a graça de Deus. Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.